Bom, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aqui ao auditório da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eventualmente, vamos aqui utilizar a nossa relação de amizade com a PGE, a nossa co-irmã, e isso não foi diferente hoje, né? Nós tivemos um imprevisto no auditório da PGM do Rio de Janeiro por conta de uma licitação que se realiza nesse momento no auditório, teve um certo atraso. E quando fomos avisados desse problema no auditório, entramos em contato com os nossos colegas da PGE que nos cederam esse espaço, que é um espaço maravilhoso, com o auditório, que a gente tem uma relação já antiga, eu pessoalmente uma relação muito antiga, desde a época do Diogo de Figueiredo Moreira Neto e de outros grandes ilustres juristas que passaram pela casa. Então quero deixar desde logo meu agradecimento ao Procurador-Geral Bruno Dubê, ao diretor do Centro de Estudos, Anderson Schreiber, ao Fabiano, procurador substituto lá do Centro de Estudos, e demais colegas da PGE, mais uma vez nos recebem aqui de portas abertas, e fica aqui meu agradecimento público. Bom, a gente então vai dar continuidade ao nosso programa sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Esse é o nosso segundo encontro do curso. No primeiro encontro recebemos o professor Fábio Medina Osório e a desembargadora Inês da Trindade, e hoje nós temos a honra de receber o professor Rodrigo Valgas, que, além de um grande amigo, é uma pessoa admirável, um jurista admirável, que tem uma obra de vários livros escritos do professor Rodrigo, uma obra que é uma obra-prima, que está até aqui comigo, que leva o título, inclusive, da fala dele, que é Direito Administrativo do Medo, que já está na segunda edição. E o tema da palestra do Rodrigo vai ser justamente Improbidade e Direito Administrativo do Medo. O Rodrigo, vou aqui ler o breve currículo, com a ajuda de uma colinha que eu preparei, porque o currículo é extenso. Além de advogado, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de graduação e pós-graduação do SESUSC, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, membro fundador do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, IDASAN, professor do Comitê para o Estudo de Difusão del Derecho en América Latina, CEDAW. Como eu disse, além de autor de livros e obras fundamentais para o direito administrativo, queria aqui agradecer a presença do professor Rodrigo no nosso curso, muito engrandece o nosso curso. Como eu disse, é uma referência no tema, e agradecer também pela paciência que ele teve conosco hoje, por conta desses imprevistos que eu mencionei há pouco. Ele e a Gisele super pontuais, e eu peço aqui desculpas públicas por esse pequeno atraso, e quero desejar uma excelente palestra a todos. Muito obrigado. Meu cordial, tá funcionando, tá, né? Meu cordial boa tarde a todas, a todos vocês. Dizer que é uma honra, uma alegria muito grande aceitar esse convite da Procuradoria-Geral do município do Rio, para estar aqui com vocês, para debater exatamente num curso de reforma administrativa. Minhas primeiras palavras não poderiam ser antes de agradecimento ao professor Rafael Oliveira por esse honroso convite que me fez. O professor Rafael, que sabemos, é um expoente do direito administrativo brasileiro. Os livros do professor Rafael são referência para todos nós. Inclusive, nesse tema da improbidade, eu já destaco, já que ele fez o jabá do meu livro, né? O Reforma à Lei de Improbidade Administrativa, já esgotado, excepcional livro. E aproveito também que ganhei, né? Não posso deixar esse manual das licitações. Então, professor, o senhor é uma referência para nós. Então, muito obrigado por esse honroso convite, por estar aqui com vocês. Pois bem, eu vou aqui marcar mais ou menos o nosso tempo. E o tema que me foi incumbido na noite de hoje, da gente trocar umas ideias, conversar um pouco, é essa ideia do direito administrativo do medo e essa nova lei de improbidade. Quem sabe a gente começa a falar um pouco do direito administrativo do medo, né, professor? Para depois entrar na lei de improbidade e saber se ela pode, de algum modo, minimizar ou auxiliar o combate a esse medo. Aliás, eu quero pedir um parêntese a vocês. Eu cumprimento todos vocês na pessoa da minha querida esposa Gisele, que está ali a me assistir, né? Nepotismo puro. E então esse tema do
do direito administrativo do medo, ele começou de uma angústia muito grande de quem trabalha com direito público há mais ou menos 30 anos, que é o tempo que eu, né, me dedico aos estudos de direito público. E era frequente, eu sou advogado privado, né? E é claro que o nosso olhar de mundo influencia muito ao analisar um problema de pesquisa. E me chamou muito a atenção que os clientes chegavam angustiados, quer por tomadas de contas especiais feitas nos tribunais de contas, quer por ações de improbidade, que nós vamos falar hoje um pouquinho mais da lei, por razões, às vezes, infundadas, por razões que não teria como alguém estar a responder por 2 milhões, por 3 milhões. E as pessoas choravam lá no escritório, a gente tem uma caixinha de lenço lá, que a gente já deixa a postos, né? E o pessoal enxugava as lágrimas. E até quando isso foi uma vez, 2, 3, você até acha que pode acontecer de vez em quando. Mas quando isso ficou numa frequência muito grande, eu comecei a me perguntar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que que os gestores públicos estão literalmente em pânico e sem ter o que fazer? Pelo fato de ordenar despesa pública. Ordenar despesa pública num país como o nosso não é para amadores. É uma tarefa assim, bastante difícil. E aí eu pensei, poxa, eu quero escrever um pouco sobre isso, quero pesquisar um pouco sobre essa temática. E o direito administrativo do medo eu dividi mais ou menos em 3 blocos, muito simples da gente compreender, né? O primeiro, quais são as causas dele? Por que ele está acontecendo? Depois, onde ele mais acontece? E, finalmente, quais são os efeitos desse direito administrativo do medo para a administração pública brasileira? Havia já alguns artigos sobre o tema, inclusive o professor Rafael é autor também de um excepcional texto já incorporado à 2ª edição sobre a temática do direito administrativo do medo, da paralisia decisória e várias outras questões importantes que ele trabalha. Mas ainda carecíamos de um livro, de um texto que tentasse condensar um pouco essas ideias e tentar, eu não vou dizer que eu dei uma resposta, toda resposta é uma resposta provisória, né? E a partir de um olhar muito peculiar. Pode haver outras respostas. Há quem diga que não há esse fenômeno do direito administrativo do medo, que isso é fictício. Eu confesso, até agora ainda não me convenci, embora eu tente até me convencer, sabe? A gente, quando está fazendo uma pesquisa, a gente leva com seriedade. A gente tem que se perguntar até que ponto que a gente está fazendo é algo que tem a ver com dados empíricos, com realidade, ou é uma crença, né? Isso é natural, são angústias de quem pesquisa um tema. Então vamos à primeira parte, né? Quais as causas? A gente, numa resposta imediata e até mais simples, a gente poderia dizer que a causa do direito administrativo do medo são esses excessos dos órgãos de controle externo, especialmente. Não só, as controladorias às vezes também têm se excedido em algum aspecto, mas os órgãos de controle externo, digo que tem uma preponderância, né? Tem uma relevância maior nesse fenômeno, digamos, esses excessos de controle, eles estavam a causar problemas sérios para o gestor público. Só para citar um exemplo que eu falo, eu tenho outros exemplos, né? Mas o caso do prefeito Dançarino, de Capela de Alto Alegre, em que ele estava numa festa junina, lá no município da Bahia, de Capela de Alto Alegre, e havia uma cantora. Esta festa era paga 1% com dinheiro municipal e parece-me que 99% com dinheiro verba de convênio vinda da União. Nisso havia uma cantora se apresentando no palco nessa festa junina, e lá a festa junina, vocês sabem, né, que o Papai Noel sempre chora de inveja, né, porque ele sabe que as festas juninas são mais comemoradas que o próprio Natal no Nordeste, né, tem uma tradição muito forte. Mas enquanto a cantora estava a cantar, ela olha o prefeito assim, estava lá no chão, ele fala assim, venha prefeito, e chama o prefeito, e o prefeito sobe no palco. E ele dança com a cantora, e eu sempre brinco que ele dança mesmo. Ação de improbidade administrativa contra ele. Por quê? Artigo 37, parágrafo 1º, que veda a promoção pessoal indevida. De fato, a Constituição veda a promoção pessoal indevida. Então, o promotor entendeu que o fato desse prefeito ter aparecido, ter a ousadia de aparecer dançando com dinheiro público já era suficiente para uma ação de improbidade com disponibilidade de bens e outras consequências muito sérias. E esse fenômeno é muito frequente. É claro que esse caso a gente pode enquadrar como pitoresco, mas já vou chegar daqui a pouco, quando falar das ações de improbidade, em situações não tão pitorescas assim, do dia a dia, e que preocupam muito a gente, né? Então a gente poderia imaginar que a causa desse direito administrativo do medo, né,
que, aliás, eu acabei nem dando uma ideia geral, seria o quê? O direito administrativo do medo? Seria, digamos, a atuação do gestor público não em prol do interesse público, não, mas em sua proteção decisória, em sua blindagem, com receio, com medo deste controle que eu tenho chamado de controle externo disfuncional, desses excessos do controle. Então esse seria o fenômeno do direito administrativo do medo. Interesse público, as favas. Isso não é mais tão relevante. O importante é o seguinte, o que vai acontecer comigo se eu fizer isto? E essa é uma pergunta que às vezes ela é uma pergunta assim que está na cabeça de cada um. Às vezes ela não é, né, professor Rafael? Ela não é externalizada assim com muita clareza, né? Então esta é a ideia do direito administrativo do medo. Então a gente poderia, voltando o mote, né, que eu estava anteriormente a falar para vocês, trocar umas ideias, a gente poderia imaginar que esses excessos do controle seriam a causa dele. Ok, de fato é a causa primeira, eu estou de acordo. Mas uma pergunta mais difícil que envolveu a pesquisa era saber, mas por que o controle externo disfuncional está dessa maneira? Por que os órgãos de controle tomaram esse certo protagonismo? Por que eles enxergam o gestor público dessa maneira? Bom, esta resposta era bem, para mim foi muito difícil. E não estou a dizer que é a melhor resposta, mas eu busquei uma resposta possível. E a conclusão que cheguei é o seguinte, nós temos graves problemas na divisão de poderes hoje. Aliás, a divisão de poderes clássica, aquela que nós estudamos lá de Montesquieu, né, entre legislativo, executivo, judiciário, ela sempre foi problemática, desde a gênese dela. Ou seja, nunca houve, digamos, um equilíbrio perfeito nessa divisão trifuncional aí do poder, né, de um modo geral. Sempre houve tensões, conflitos entre elas, enfim, tentativas de escapar, como no contencioso francês, por exemplo, né? Mas há um fenômeno novo que foi a partir do meados do século XX, nas constituições contemporâneas, que é aquilo que eu chamei, com base num autor inglês. Aliás, esse fenômeno não é só brasileiro não, viu? No mundo inteiro tem essa preocupação do direito administrativo do medo. Há um livro de um francês, que até o nosso colega Rodrigo Mascarenhas, que certa feita me falou, né? Que é o Pierre Conessat, o nome do autor, né? Que é Surtout ne rien décider, sobretudo não decida. Esse é o título do livro, sobretudo não decida. Um livro escrito na França, com matéria para questões relativamente a direitos políticos, mais envolvendo decisões políticas na França. Então não é só um problema brasileiro. Então, essa crise dos poderes ela ficou mais forte a partir de meados do século XX. Por quê? Nós tivemos o que eu tenho chamado de burocracias empoderadas. As burocracias são importantes? São. Nós precisamos de concurso público? Precisamos, sem dúvida. Mas nós temos que cuidar num certo ponto. As burocracias, e mesmo as burocracias de controle, elas têm que ter um certo cuidado para não tomar o lugar do gestor, daquele que é eleito. Esta é a delicadeza do equilíbrio difícil da gente conseguir, de respeitar a decisão do gestor quando está decidindo sobre licitações, né, sobre concurso público e tantos outros temas que vocês aí lidam no dia a dia, né? Então, essa burocracia empoderada, especialmente agora na realidade brasileira, a partir da Constituição de 88, ela ficou empoderada mesmo. Por exemplo, o Tribunal de Contas, em que poder está inserido o Tribunal de Contas? Em poder algum. Conceitualmente se diz que ele é um órgão constitucional autônomo. Eu penso que talvez seja mais apropriado até nós considerarmos os tribunais de contas um poder formalmente instituído, ainda que não... um poder com características de poder, mas não formalmente instituído na tríade clássica de legislativo, executivo e judiciário. Porque o que faz de um poder ser um poder? Ele tem um poder de influência direta nos demais poderes, de influência na decisão final dos outros poderes, de ter autonomia financeira, orçamentária, de ter independência, de não ter que responder diretamente a outros poderes. Tudo isso o Tribunal de Contas tem, por exemplo. Mas não só ele, o Ministério Público. O Ministério Público também. Qual poder está inserido no Ministério Público? Nenhum. Ele é também um órgão constitucional autônomo. Quem controla o controlador? A grande pergunta, né? Enfim, o problema desta nova acepção da divisão de poderes é que nós temos muitos pesos para esses órgãos de controle, mas sem contrapesos, né? Sem contrapesos. E mais, nós, população brasileira, e isso tem a ver com a improbidade, nós somos um caso sério com relação ao tema da corrupção.
Eu vou pegar casos distantes, tá, gente? Porque como o momento político no Brasil ele está muito polarizado, eu vou pegar 2 exemplos distantes para vocês verem como é complexo esse fenômeno da corrupção no Brasil. Nós somos um país que temos corrupção? Sim, nós temos. Como, aliás, a Alemanha tem, os Estados Unidos tem, o Japão tem. Em 2015, o primeiro-ministro japonês renunciou com envolvimento com a Yakuza, só para dar um exemplo. Japão, né? Mas a gente acha que nós somos o pior país do mundo. Não somos, né? O índice da transparência recentemente divulgado, da Transparência Internacional, nos colocou na posição de 100, 32ª, salvo engano. Próximo das posições da África subsaariana, que também tem o seu caminho institucional, a África subsaariana, e também nós temos o nosso. Eu, obviamente, não vou dizer a vocês que nós somos a Dinamarca. Não somos, ainda estamos longe disso. Mas daí a dizer que ainda estamos no mesmo patamar da África subsaariana, que espero eu, também vai ter o seu processo civilizatório. Aliás, a Suécia, há 100 anos atrás, era o país mais corrupto do mundo, dos mais corruptos. Os Estados Unidos, há 100 anos atrás, eram dos países mais corruptos do mundo. Aquele filme Gangues em Nova York mostra bem isso, aquela corrupção policial, aquela compra de juízes. Era uma coisa séria, mas eles foram, paulatinamente, eles foram ganhando terreno. Nós vamos chegar lá também. Mas esta ideia que nós estamos na posição 32, sinceramente, e como é que mede-se isso nessa transparência internacional? É subjetivo esse critério, é como o povo se enxerga, né? Então, no Brasil, esse tema do combate à corrupção ele é muito complicado, porque é claro que todos nós queremos combater a corrupção, isso é um fato, tá? Isso não está em questão. A corrupção tem que ser punida com seriedade, mas nós não podemos deixar no mesmo patamar o administrador público honesto que erra com o quadrilheiro. O quadrilheiro tem que ter todas as penas da lei, mas o administrador honesto que erra, não. Só que a lei de improbidade, na redação anterior, nós já vamos falar um pouco da nova, ela, por várias razões, tipos muito abertos, possibilidade de ampla disponibilidade de bens, né, que agora ficou bem mais restrito, por exemplo, nós tivemos hoje, me parece, uma lei muito mais adequada, muito mais consentânea, né, ao combate à improbidade do que o que nós tínhamos antes, sem dúvida nenhuma, né? Então, nós brasileiros, eu disse que ia pegar 2 exemplos históricos antigos para vocês verem como é complicado esse negócio do combate à corrupção no Brasil, por outro lado, né? Veja, qual foi o primeiro presidente eleito no Brasil antes do golpe de 64? Foi o presidente Jânio Quadros. Qual era o lema da campanha do presidente Jânio Quadros? Varre, varre, vassourinha, né? Vamos acabar com a bandalheira. Essa era a expressão, esse era o slogan. Eleito. Dá voto a esse negócio aí de ser o combatente mor da corrupção. Estou pegando exemplos distantes, tá, gente? Não quero chegar aqui no presente. Um pouquinho distante também, já são 30 anos, 30 anos já. Mais de 30, 32 anos. Depois da ditadura, houve o primeiro presidente eleito. Não vamos considerar Sarney, né, e Tancredo Sarney, que foi pelo colégio, foi indireto. Quem foi o primeiro presidente eleito no Brasil após o período de ditadura pelo voto direto? Fernando Collor de Mello. Qual era o lema, o tópico de Fernando Collor de Mello? Combater os marajás. Este foi o tema. Então, esse negócio aí, ele cola, viu? É uma coisa que funciona, essa história de você botar como pauta primeiro o combate à corrupção e o resto que se exploda. E eu digo o resto que se exploda pelo seguinte: para você gerir, você ser gestor, você ser político, você tem que aprender. Isso não é um negócio simples. Você tem que saber negociar, você tem que saber retroceder, você tem que saber fazer maiorias, você tem que dialogar. Não pode ser um negócio assim, eu faço como eu quero, o resto que se exploda. Não. Então, político tem que ser político. Ele tem que gostar desse negócio. Ele tem que gostar de estar sábado não sei o quê, jantar não sei aonde, sábado não sei o quê, de madrugada viaja para não sei o quê, domingo não sei aonde. Tem bônus, mas também tem ônus, né? O sujeito tem que ter uma vocação para isso. Então é muito complicado a gente pegar pessoas de fora da política ou com lemas de resolverem os nossos problemas de uma vez por todas e lá colocarem. Mas isso realmente funciona. Então todo esse fenômeno, de algum modo, ele empoderou demais os órgãos de controle. Porque, em última análise, as pessoas disseram: poxa, esses nossos políticos não prestam mesmo, é tudo um bando de corrupto. Logo, vamos escolher pessoas que entraram pelo concurso. E, de fato, tem mérito em entrar pelo concurso, eu não estou a negar isso. Mas, obviamente, ele não pode substituir seus políticos, né? Então, esse fenômeno que é bastante complexo, né,
ele, digamos, fomentou esse direito administrativo do medo, porque ele botou os órgãos de controle num protagonismo e os agentes políticos numa cápsula de minúsculos, enfim, numa situação abaixo, né, desses órgãos de controle. O pessoal diz, o sujeito faz concurso, esse aí só porque teve voto, o que vale um voto? O negócio é o concurso. Veja, as duas coisas são importantes, só não dá para a gente querer, digamos, menosprezar quem é eleito pelo voto popular. É isso que eu quero destacar. Não bastasse isso, né, só para fechar esse ponto, nós tivemos uma má compreensão das teorias da teoria dos princípios no Brasil. Se a gente pega aí do Orkin, Alexi, né, nós vamos ver que a ideia é a prevalência das regras sobre muitas situações. Os princípios, eles dão diretrizes, eles são pró-futuro, eles são heurísticos, né, de dar um sentido, de interpretação. Você não pode extrair um tipo sancionador de um princípio. Mas no Brasil, o que acontece? A gente comumente passou a achar que a gente poderia colocar um princípio, uma regra específica, um determinado caso, no mesmo nível que deveria privilegiar um prefeito. Perdão, um princípio. Eu falo prefeito pelo seguinte, dá um exemplo que é bem claro, uma ação que eu atuei certa feita. Havia uma lei municipal que autorizava qualquer cidadão a emprestar aqueles maquinários, município pequenino, como tem aí no interior do Brasil, e pagar a taxa do homem-máquina, a hora-máquina, e aquela máquina funcionar para botar uma pedra, arrumar ali os buracos da via ali, que era aquela chão batido e tal. Ou levar um material de construção para uma casa, porque esse município pequeno não tem empresas que fazem isso, então você paga antes. Havia um município que tinha uma lei municipal, né? O Rafael, nosso eminente procurador municipal, havia uma lei que autorizava o pagamento dessas taxas. O que acontece? O prefeito estava fazendo também uma obra em alguma coisa. O que ele fez? Ele viu a lei municipal, consultou sua assessoria, que disse, olha, tem a lei, prefeito, o senhor tem que pagar antes aqui o valor da hora-máquina, o tempo que o senhor vai usar, e não há nenhum problema, o senhor também é cidadão, né? Prefeito, que eu saiba, ainda é cidadão. É aquelas coisas da política que você tem que cuidar, né? Mas, enfim. Quando chegaram as máquinas lá, na casa dele, a oposição toda com fotógrafos e tal, ou seja, prefeito está abusando da máquina pública. A coisa, quando sai na mídia, a gente sabe que adquire um colorido assim bem diferente, né? Olha, isso gerou muitos problemas. Aliás, eu estou há 28 anos defendendo essa ação de improbidade. Ela está viva ainda, acreditem se quiser. São 28 anos, né? Tudo bem, já estamos em rescisória, mas ela está viva há 28 anos. Mas o que eu quero chamar a atenção não é o exemplo em si. O que eu quero chamar a atenção é a solução dada pelo tribunal. Quando chegou a hora dele julgar a ação de improbidade, o tribunal disse assim, olha, tem lei, está autorizado, foi pago, mas tudo isso às favas, porque tem o princípio da moralidade, e em face do princípio da moralidade, isso não pode ser feito. Como não pode ser feito? Diante de um caso concreto, pontual, retrospectivo, como que a regra não há que prevalecer ao princípio? Claro que tem que prevalecer. Então, esse exemplo eu acho que deixa bem claro para vocês, da gente querer extrair aspectos sancionadores de uma noção principiológica que não se presta a isso. E uma má aplicação dessa teoria no Brasil. Isso é muito sério, né? Esse é um problema também. O problema do ativismo judicial também é um problema sério. Também está junto desse cadinho todo que fomentou esse estado de coisas. Dito isso, onde mais acontece? Aqui vou tentar ser mais objetivo esse fenômeno do direito administrativo do medo, né? Nas ações de improbidade, nos tribunais de contas e na justiça eleitoral. No tribunal, nas ações de improbidade, por as razões que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas tipos muito abertos, que aliás permanecem tipos muito abertos. Ainda eu digo que a lei de improbidade é uma metralhadora giratória com alto poder de fogo ainda, né? Algumas coisas se equilibrou, mas ainda é uma lei com, por exemplo, frustrar, né, o processo licitatório, está lá, né, um dos tipos, né, da lei. Veja, está no artigo 10, né, 5, salvo engano, enfim, teria que olhar. Então, frustrar. O que é frustrar? Se você começa a pensar assim, você vê que é um tipo que tem, digamos, um conteúdo jurídico indeterminado e muito amplo para ser preenchido pelo aplicador dessa norma, né? Então, a lei de improbidade, de um modo geral, ela sempre tem tipos abertos.
A dosimetria, até hoje, e mesmo na atual lei, aliás, está até pior, num certo sentido, porque antes nós tínhamos pena mínima e agora nós não temos. Então, para fazer a dosimetria agora, professor Rafael, está seríssimo, porque eu posso ter, por exemplo, no caso do artigo 9º, eu posso ter, no caso de violação aí, de enriquecimento ilícito, eu tenho até 14 anos de suspensão. Mas pode ser um mês. E pode ser 14 anos. Como é que eu vou dizer se eu aplico um mês, ou um ano, que seja, ou 14? Como é que o juiz vai fazer essa dosimetria? Esse é um ponto que está meio complicado ainda, mesmo na atual norma. Então, essa questão de você querer enquadrar essas situações do prefeito dançarino, por exemplo, tem vários. O caso do prefeito que botou as fotos oficiais pelas secretarias do município, o Ministério Público disse para retirar tudo, que aquilo era promoção pessoal indevida, o que é que a fotinho dele tinha que aparecer, ele está achando que ele é o quê? Que ele é o Obama, que ele é o Clinton, que ele é o presidente Bolsonaro, o Lula, a Dilma, ele está achando o quê? Ele é prefeito, prefeitinho, não pode estar com cara exposta nas secretarias municipais. Há um preconceito, né? Estou fazendo uma ironia aqui, há um preconceito sério com relação a isso. O caso de 14 folhas de papel timbrado. Um sujeito que recebe foi absolvido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas por 14 folhas de papel timbrado. Aí vocês vão me dizer, mas espera aí, isso tudo é muito pitoresco. Vamos falar de uma coisa mais frequente? Vamos. Vamos falar, por exemplo, do dano em ré ipsa no STJ, que se fazia, por exemplo, uma dispensa de licitação, ainda que o preço fosse de mercado, professor, se entendia que há um dano, mas que dano se o preço está de mercado? Não interessa, é presumido, é dano in re ipsa pela própria coisa, em francês, desculpe, em latim, né? in re ipsa, pela própria coisa, é um dano decorrente da própria coisa. Então, assim, uma teoria delirante, né, para aplicar numa situação como essa, mas não é ninguém, nada mais, nada menos que o STJ quem faz isso. Então, isso tudo é muito delicado, né? Não é só situações pitorescas. E isso para não falar nesse dia a dia, nesse feijão com arroz da aplicação da lei de improbidade, como nesse exemplo que eu dei. Tem uma lei autorizando usar maquinário, né? Ainda bem que já deu exemplo, que eu não preciso repetir, e eu entendo que isso fere a moralidade. Então, nós temos que ter cautela com esse malferimento à moralidade quando nós temos uma regra específica a regrar algumas coisas, né? Então, as ações de improbidade, sem dúvida, sempre foram um problema sério. No Tribunal de Contas, o medo decorre de questões muito sérias, falta de defesa técnica. Vocês sabiam que não é obrigatório o advogado defender? Se você vai além do juizado especial, você precisa de um advogado para lhe defender, certo? Ou seja, um valorzinho mínimo, né? Não sei quanto é que está hoje o valor de alçada para isso aqui, enfim, 54 mil, por aí, 60 mil, é por aí. Mas, para você defender-se de 10 milhões, de 100 milhões, não precisa advogado. Por quê? Por causa da súmula vinculante 5 do STF, não é necessário defesa técnica nos tribunais de contas, o que gera... você vai dizer, mas o que tem a ver isso? Tem a ver muito, porque o sujeito nem sempre ele contrata, ele pode contratar um advogado? Pode, mas às vezes ele faz a própria defesa, ou chama o contador só para trazer uns pontozinhos lá na hora da sustentação oral, e não tem uma preocupação técnica de fazer uma boa defesa. Claro, os advogados, obviamente, não entendem tudo dessa matéria. Tem matérias que envolvem engenharia, contabilidade, que você tem que se utilizar da expertise de outros profissionais na defesa perante o Tribunal de Contas, é verdade. Mas daí a dizer que isso pode ser feito acefalamente, sem a presença de um advogado, é ir longe demais. Mas é o que entende o Supremo nessa matéria, né? Você também tem problemas sérios que você, por exemplo, quando homologa uma licitação, isso é outro problema sério no Brasil, né, professor? Quem dá um de acordo apenas... Veja, que prefeito que lê uma licitação no Brasil? Nenhum. Nenhum. Porque é impossível ler. Você recebe uma pilha de coisas, agora já não é mais nem físico, agora é virtual. Quem é o prefeito que vai passar ali... tem 20 processos para assinar naquele dia, ou 10 que seja, ou 5, e vai ler um por um, processos longos. Vai ter que entender de direito, virou gênio, não fez curso de direito, mas já está entendendo. E ainda vai ter que discordar da assessoria jurídica ainda, que a assessoria diz que está tudo bem, mas ele diz, não, eu não fiz direito, eu não entendo nada, mas o senhor está errado. É isso que se espera do gestor hoje, é um delírio. Em todo respeito, isso é tudo um delírio. E a gente acha normal, a gente acha que é isso mesmo, que esse delírio tem que ser aplaudido. É um delírio, com todo respeito. Quem pense aqui diferentemente pode ter, né? Vocês têm todo o direito de pensar de modo diferente. E a Justiça Eleitoral, só para fechar, é a soma, vê meu tempo aqui, é a soma de todos os medos.
Por que a justiça eleitoral é a soma de todos os medos? Porque, para fins de elegibilidade, a justiça eleitoral vai analisar tudo isso. Processo nos tribunais de contas, ações de improbidade, julgamentos pelas câmaras municipais ou assembleias legislativas das contas. Tudo isso passa pela justiça eleitoral para fins de aferir inelegibilidade. E esse é o grande problema. Como é que eu vou aferir num processo de registro, né? Numa IRC, né, numa impugnação de registro de candidatura, né, ação de impugnação de registro de candidatura. Como é que eu vou aferir improbidade que nunca foi objeto de aferição no Tribunal de Contas, por exemplo? Mas não, eu tenho que verificar se há ato doloso de improbidade administrativa na linha G, né, da Lei Complementar 64, com a redação da ficha limpa. Aliás, lei da ficha limpa, uma das piores leis, agora eu vou ser morto aqui, professor, uma das piores leis já editadas na história da República Brasileira. E é fácil provar, bem fácil. Vocês sabiam que quem é demitido do serviço público é inelegível? Vocês vão dizer, mas talvez seja bom. Talvez seja bom. E o sujeito que foi nascido, que ele faltou 30 dias consecutivos e é demitido, por que ele tem que ser inelegível? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Vocês sabiam que o sujeito que é excluído de conselho de classe por não pagar anuidade, ele pode ser considerado inelegível? Por quê? Ser excluído de conselho de classe no Brasil é ficar inelegível. E são tanto... o ato doloso de improbidade. Poxa, esse não dá de sair. Ato doloso de improbidade em processo de contas? Quando que um processo de contas se presta a analisar ato doloso? Não tem rito, não se afere improbidade no processo de contas. Então é tudo um delírio essa norma, mas tem um delírio maior ainda. A maioria nós somos signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vocês sabem que, pelo entendimento do Supremo, a Convenção está acima de todas as leis do Brasil, inclusive da ficha limpa. Só abaixo da Constituição. Esse é o entendimento do Supremo, que estaria nessa faixa intermédia, né? As convenções que o Brasil assina. E nós assinamos a Convenção Americana de Direitos Humanos. E o que é que diz a Convenção? Lá no artigo 23, inciso 2, diz o seguinte, ou 23b, diz o seguinte, que só será inelegível quem tiver condenação em processo crime. Só. Todas essas hipóteses que eu estou dizendo para vocês não tem nada a ver com processo criminal, tem a ver com improbidade, tem a ver com processos administrativos, disciplinares e outros tantos no Tribunal de Contas. Como é que a gente tem coragem de dizer que isso não está ferindo a convenção, que nós somos signatários? Mas é que, veja que o México levou isso mais a sério. O México, ser religioso no México, você é inelegível. Você não pode se candidatar no México se você é religioso. Mas o México foi sério, não foi que nem nós que não fomos sérios. O México disse assim, no México, religioso é inelegível. Isso não está no artigo 23 da convenção que eu estou assinando. Então eu quero assinar com uma ressalva. Religiosos no México, eu assino, eu concordo com a convenção, mas religiosos no México são inelegíveis. Com essa ressalva eu topo e eu assinei. O Brasil, vocês acham que tem alguma ressalva? Nenhuma, nada. Então, é uma lei inconvencional. É o que a gente chama de controle, não de constitucionalidade, mas controle de convencionalidade, né? Então, nós vivemos nesse turbilhão de emoções que gera essas questões todas do direito administrativo do medo. E agora eu vou, então, elencar algumas situações com relação, para ir fechando a minha exposição de hoje, com esse tema da nova lei de improbidade, do novo regime de improbidade no Brasil, se não uma nova lei, posto que o número é o mesmo, mas um novo regime, uma reforma da lei de improbidade, que foi dado pela Lei 14.230, agora de 2021, né, 25 de outubro de 2021. E esta nova lei de improbidade, ela resolveu, digamos assim, ou que alterou a lei, ela veio a trazer para um certo equilíbrio do pêndulo situações muito complicadas. Por exemplo, a culpa. Não se admite mais modalidade culposa para improbidade. Vocês vão me perguntar, mas podia? Podia, viu? O que é um delírio total também, com todo respeito. Eu estou falando tanto em delírio que vão achar que é o professor do delírio aqui depois, viu, professor? Estou ficando preocupado já. Mas... por que é um delírio? Quem é que é desonesto sem querer? Eu estou perguntando para vocês. Quem é que é desonesto sem querer, culposamente? Por negligência, imperícia, imprudência. Quem é que pode ser desonesto como assim? Opa, eu sempre falo isso. Escorreguei numa casca de banana, fui desonesto. Desculpa, viu? Eu não queria, mas eu acabei sendo. Isso não existe.
Isso é absolutamente incompatível com a desonestidade exigida pelo conceito de improbidade. Mas a nossa lei, antigamente, infelizmente, ela exigia culpa, no artigo 9º. Aliás, por falar em convenção, que eu falei da Convenção Americana, então muitos estão dizendo, não, essa nova lei é um retrocesso. Essa nova lei, ela é uma coisa terrível, porque ela é um retrocesso no combate à corrupção. E o Brasil é signatário, aí todo mundo lembra dessa convenção, né? Da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é a Convenção de Mérida. Muito bem. E diz lá que você não pode ter medidas que vão contrariamente a... Primeiro, a lei de improbidade ela não é propriamente aquele conceito mais estrito de corrupção, e nós teríamos já um debate aí com relação a isso. Mas a pergunta que eu não quero calar, e para mim desmorona esse argumento assim, a não sobrar nada dele, é o seguinte: vocês sabem qual é o país que tem uma lei similar à de improbidade no planeta Terra? Nenhum. É uma jabuticaba? É dizer, ou todos os países do mundo estão errados e o Brasil está certo, ou, enfim, todo mundo está certo e nós que estamos errados. Vocês que concluam o que será que é mais provável. Então, essa ideia de retrocesso, eles nem têm uma lei de improbidade. Como é que pode ter retrocesso ao combate à corrupção? Pelo amor de Deus. Então, os países que se forçam, então, a fazer uma lei de improbidade para dizer que não dá. É uma coisa que, com todo respeito, eu não vejo muito sentido nisso, né? Então, a culpa, gente, isso é importante nós dizermos, né? Agora, não mais possível improbidade culposa. O artigo 9º permitia. Ainda que a jurisprudência dissesse que é uma culpa grave, mas... desculpe, o 10, perdão. Bem corrigido, professor. O 9º é o enriquecimento ilícito, o 10 é o dano erário. Então, ainda que o 10 permitisse a culpa grave, não mais é permitido. Ou seja, agora só condutas dolosas, certo? Isso eu acho que foi um avanço importante. Mais do que isso, agora se exige dolo específico, não é qualquer dolo. E isso se deflui especialmente do artigo 11, também do 2º, enfim, mas principalmente do 11. Porque no artigo 11 da lei, o parágrafo 1º e o 2º diz que você terá, no caso da LIA, o seguinte: o agente público tem que ter o fim de obter o proveito ou benefício indevido para si, para outra pessoa ou para a entidade, para que haja improbidade. Isso é uma exigência do parágrafo 1º do 11. Aí você poderia dizer, mas espera aí, mas o 11 é só para princípio, está meio deslocado isso aí. Bom, acontece que o parágrafo 2º diz assim, que se aplica o artigo 1º, que é esse que eu acabei de falar para vocês, para quaisquer atos de improbidade administrativa tipificadas por esta lei ou em leis especiais. Ou seja, a norma está a dizer que qualquer norma relativamente à improbidade, mesmo que não esteja na lei de improbidade, existem alguns casos, né? Elas devem ter digamos assim, esta conduta para obter proveito, benefício para si, para outrem ou para a entidade. Aqui está o dolo específico. Talvez não foi a melhor solução do legislador. Eu acho que o legislador deveria ter botado isso num dispositivo, no artigo próprio, concordo. Mas daí a dizer que não foi o que o legislador disse, convenhamos. Ele disse. O Supremo agora, né, no tema 1199, vai dizer, todo mundo vai parar nesse dia para assistir, né? É dia 5, é isso? Ou 6? Enfim, 5. Que vai ser de agosto e que será o julgamento se a lei deve retroagir ou não. Já vamos falar rapidinho disso. Mas houve um maior cuidado na disponibilidade de bens. Por quê? Como é que era antes, gente? Imagine que você está discutindo um dano de 100 mil reais, tá? Você indisponibilizava os 100 mil e mais 3 vezes a multa, dava 400. Vamos supor que você tivesse 5 corréus, 5 pessoas sendo acusadas na mesma ação. Você indisponibilizava 400, 400, 400, 400 e 400. Dava 2 milhões de reais indisponibilizados para discutir 100 mil reais. Isso é razoável? Então, eu creio que a lei trouxe um avanço importante nisso. Olha, aqui, e o professor Rafael, no seu livro, trata desse tema de uma forma interessante, no sentido de compatibilizar isso com a garantia também da ampla defesa e do direito ao silêncio. Mas pasmem, não havia na lei, não havia obrigatoriedade do juiz ouvir o réu na ação de improbidade. Vocês vão dizer, não é possível, isso é uma mentira, não é real isso aí. Como que alguém não pode ser ouvido sendo acusado de algo, não pode falar nada, tem que ficar com a boca fechada assim na audiência? Você está brincando que isso existia no Brasil? Sim, senhor, era assim. Quantas vezes a gente diz excelência,
embora se diga, agora a lei extirpou essa ideia de um processo de natureza civil, agora é de cunho sancionador e aplica-se os princípios do DAS, do direito administrativo sancionador, né? Por expressa disposição legal. Mas antes a gente implorava ao magistrado, excelência, a pessoa que está acusando, o único que pode fazer um contraponto ao que ele está dizendo é o acusado, é o réu, como é que ele não pode falar? Mas diz, não, ação civil não precisa o réu ser ouvido. E não era ouvido. Muitas vezes não era. Outras vezes sim, o juiz permitia. Mas muitas vezes o Ministério Público tinha que concordar. Era uma coisa assim cômica. Porque até os espanhóis, quando estudam a questão da garantia do contraditório e da ampla defesa, eu sempre falo essa brincadeira, né? Eles dizem assim que quando Deus expulsou Adão do paraíso, Deus chegou para Adão e disse, Adão, o que fizeste, né? Veja, garantia do contraditório. Deus já sabia o que Adão tinha feito. Para que perguntar? Porque a garantia é importante. Ela é fundamental. Mas lá nos tempos bíblicos nós tínhamos essa garantia. Em pleno século XXI, praticamente, na lei de improbidade, embora ela foi no final do XX, nós não tínhamos essa garantia, não. E isso foi corrigido pelo legislador. Julgamento antecipado da lide era uma piada. Os juízes julgavam de 20% a 30% das ações antecipadamente, por experiência própria. Eu não tenho dados empíricos para chegar a isso, mas era uma situação muito preocupante. Isso modificou. Possibilidade agora sim eu posso julgar antecipadamente se for em favor do acusado, não mais contra ele, né? Se não tiver elementos de justa causa para a deflagração da ação, justa causa, elementos subjetivos e materiais, né, objetivos para fins de deflagração da justa causa. O acordo, o ANPC, o acordo de não persecução civil, um avanço importante, né? Por exemplo, o prefeito, vocês vão dizer, acho que você está exagerando, mas o prefeito, por exemplo, eu já vi vários casos. O meu carro mesmo, a placa do meu carro é MDB, né? Não tem nada a ver com MDB, mas a placa do meu carro, as letras são MDB. Mas havia prefeitos que assumiam e eram do MDB e botavam a placa do município assim, MDB 1515. 15 é o número do MDB, né? Tradicionalmente. Aí vinha a ação de improbidade. Veja, que o sujeito tenha que restituir o valor pago da placa de acordo. Está errado? Está errado. Mas você decretar perda da função pública por causa disso, você decretar suspensão de direitos políticos, eu acho que nós podemos ter no direito soluções um pouco menos traumáticas, né? E eu acho que o ANPC é um importante instrumento, esse acordo de não persecução civil, né? Com algumas limitações, não vai ser simples nós implementarmos isso de qualquer maneira, mas acho que foi um avanço importante do legislador nessa matéria. Nós temos também agora a indicação clara do tipo que está sendo imputado. Isso está lá no artigo 17, parágrafo 10c. Ora, gente, quando a gente se defende, não é só de fatos que a gente se defende de fatos enquadrados numa moldura, num tipo. E se isso vai modificando no curso da defesa, tudo que você fez antes vai se perdendo, porque não é mais. Agora você. Não, mas não é mais essa improbidade. Agora é outra improbidade. Como assim? A gente estava se defendendo desse tipo e dessa acusação. Você foi modificando tudo? Né? Então, isso tudo foi um avanço, me parece, importante da lei. O problema da retroação, e eu vou finalizando a exposição, daqui a pouco meu tempo aqui, já vou até pausar, já vai encerrar, tem um minuto. O problema da retroação desta norma, que é o tema que principalmente vai ser enfrentado agora, né, professor? No julgamento do tema 1199 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. É muito interessante esse tema e não há uma solução de todo simples. Mas o que acontecia antes? Você tinha uma prescrição em geral de 5 anos para as ações de improbidade ou do término do mandato, outro avanço, outro ativismo da jurisprudência, que a lei não dizia que tinha que ser do término do segundo mandato, mas quando houve reeleição, digamos, a jurisprudência inventou esse critério que não estava na lei, ativismo puro. Mas basicamente nós tínhamos esses 5 anos. Agora, são 8 anos do fato e se interrompe essa prescrição. Então, aconteceu o ato ímprobo, nós teremos 8 anos. Esse ato, assim que há denúncia do Ministério Público, há interrupção desse prazo e ele passa a correr pela metade. Então, por exemplo, você praticou um fato lá ímprobo em 2010, né? Você
teve a interposição... Opa, é o meu tempo. Você teve a interposição da ação de improbidade em 2013. Passaram-se já 3 anos. Interrompe. Dali vem 4 anos para o juiz julgar aquela ação. Senão vai ter a prescrição intercorrente. Uma falha da lei, eu admito, e eu sou muito pró, como vocês percebem, gestores públicos, né? Mas eu acho que a lei acabou estipulando um prazo muito curto quando a decisão é absolutória. Porque na decisão absolutória, vamos supor que a sentença, a primeira decisão, foi a favor do réu. Não interrompe aquele prazo dos 4 anos para que o tribunal possa decidir. E, de fato, talvez fique um prazo um pouco apertado assim, para o Tribunal de Justiça respectivo, a partir do momento que o Ministério Público apelar, né, já que ele perdeu, que isso, a gente tem um julgamento nesses 4 anos. De fato, esse ponto ficou um pouco, digamos assim, deixando a desejar. Mas que a gente precisava de uma prescrição intercorrente, sem dúvida. E o que está em debate agora é a final. E esses processos, então agora, né, nós temos aí os 8 anos ou 4 anos e por aí vai, né? E vai interrompendo, né? O juiz decidiu, interrompe. Mais 4 para o tribunal julgar. O tribunal julga, mais 4, interrompe, e assim vai indo sucessivamente. Agora, o que é interessante é o problema da prescrição intercorrente, porque antes não havia essa prescrição que interrompia 4 anos como nós tínhamos. Isso não havia na lei anterior. E como compatibilizar isso, né? Aí entra o problema do direito administrativo sancionador. Eu não vou ter tempo de esmiuçar muito, mas só para dizer o seguinte. Sempre foi, eu diria, uma platitude, um consenso, certo? De que tipicidade, enfim, contraditório, ampla defesa, retroação da norma mais benéfica, sempre é tido como um princípio de direito administrativo sancionador. Nunca houve nenhuma contenda, que eu saiba, séria sobre isso. Mas, eis que agora, diante dessa polarização que nós temos entre advogados de um lado, onde eu me incluo, sem nenhum pudor, e promotores de outro, onde há uma polarização grande deste tema, o que se está a dizer? Não, direito administrativo sancionador não é direito penal. Claro que não é, concordo. Só que, mesmo não sendo, você tem um núcleo de princípios comuns entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. Dentre esses princípios, a retroação da norma mais benéfica. Então, é dizer, processos que estão há mais de 4 anos tramitando aí, em princípio, se fôssemos aplicar com serenidade e frieza o que diz a jurisprudência do STJ, que trabalha processos disciplinares e outras questões aí, e mesmo jurisprudências do STF, nós deveríamos aplicar esse princípio. Então, quer dizer, ações de improbidade que estão aí tramitando há mais de 4 anos explicitariam um princípio prescritas. Agora, eu entendo o lado do Ministério Público também, que diz assim, mas espera aí, isso não existia antes, agora você pegou a gente de surpresa. Como é que fica, né? Eu sei que é uma situação delicada, mas como é delicado você descriminalizar um crime? Ora, a maconha hoje, por exemplo, é proibida. Imagine que alguém esteja preso pelo tráfico de maconha. A partir do momento que, vamos supor que amanhã, só por supor, fosse descriminalizada a maconha, todo mundo que está preso teria que ser liberado, não é mais crime, como é que eu vou manter alguém preso? Você vai ter que retroagir a norma. Mas não é justo, porque na época que ele fez lá, ele era maconheiro, vai lá, né? Bom, justo ou não, o direito mudou. E o direito mudou e ele beneficia o réu. Então, me parece assim muito sereno isso. Agora, como o Supremo vai enfrentar isso? Bom, aí é outro capítulo. Eu acho que o Supremo, assim, vou arriscar uma de adivinho, viu? Bola de cristal, mandinar, né? Mandinar. Eu acho, assim, que vai fazer o seguinte, o Supremo. O Supremo vai dizer que as modalidades culposas, sem dúvida, vai retroagir a lei. Então, quem foi lá condenado em modalidade culposa, e digo eu, não só culposa, quem foi condenado só no dolo genérico, que era o que entendia o STJ, e não no específico, também deve ser beneficiado. Mas esse é um capítulo que vamos ver o que o Supremo vai fazer. Mas na culpa, eu acho que o Supremo vai reconhecer que se agora não existe mais modalidade culposa para improbidade, tem que retroagir e beneficiar os acusados por culpa, certo? Acho que ele vai concordar com isso, o Supremo. Agora, a intercorrente,
eu quero ver para crer. Embora eu tenha muita serenidade, eu não estou dizendo que o tema é simples, não estou dizendo que haja solução fácil para ele, mas para mim, embora seja muito claro que isso interfere na punibilidade, na extinção da punibilidade, independentemente de ser uma norma de direito material ou direito processual, isso é um fato. Mas eu acho que o Supremo vai ficar com medo, para falar então em direito administrativo do medo, né? Vai ficar com medo de bancar essa posição. Eu acho que ele vai dizer o seguinte, que a prescrição intercorrente vai correr a partir de 25 de outubro de 2021, foi a data de aprovação da lei de improbidade. Ele vai sair por essa, sim. Não acho que seja a solução mais adequada, mas eu acho que é o que ele vai fazer. Isso para não falar nos outros problemas, né, professor? Que é, aqui eu sei que eu acho que talvez eu vá contrariar o professor numa rara coisa, né, professor? Que é a defesa pela advocacia pública dos acusados de improbidade. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu 3 dispositivos, né? Dentre eles esse. Ou seja, se você seguiu o parecer jurídico e decidiu, a lei disse que se você seguiu o que o advogado disse que você tinha que fazer, que você tem o direito de ser defendido pela advocacia pública. Eu sei que as advocacias públicas, no geral, têm uma certa resistência a isso, que é pelo artigo 133, né, que fala da autonomia das procuradorias e tal, mas aí vai uma provocação, professor. Veja, às vezes eu acho que é muito difícil a gente separar, eu sei que funções de Estado e funções de governo não se misturam, isso é quase um mantra clássico assim, para os procuradores, e ele é verdadeiro. Mas, às vezes, defender os interesses de governo também é defender os interesses de Estado. É muito, às vezes, complexo na prática você separar de todo essas categorias. Eu, particularmente, isso nem foi suspenso na lei de licitações, suspenderam na de improbidade, mas a defesa está, por hora, mantida ainda na de licitações, ou seja, aquela autoridade que homologa a licitação e seguiu o parecer jurídico, ele, se houver algum problema de uma ação de improbidade, por exemplo, ação penal, ele tem direito a uma defesa. E alguém vai dizer, mas alguém tem interesse em procurar a defesa da Procuradoria? Sim, aqueles que, coitados, não conseguem pagar um advogado próprio, porque é óbvio que se o sujeito pode dispor de dinheiro para contratar um advogado privado, é o que ele vai fazer, é evidente. Mas, às vezes, gente, o sujeito sai da gestão pública com uma mão na frente e outra atrás, com a roupa do corpo, assim. É dramático, às vezes, sabe? O sujeito, às vezes, nem se prepara, estava ganhando bem enquanto estava naquela função, não se prepara para frente, e quando vê, está na rua da amargura. Então, nessas situações, eu não vejo assim, depois quero ouvir o professor Rafael sobre esse ponto, eu não vejo de todo uma inconstitucionalidade nesse ponto. E o Supremo vai decidir, gente, esse aspecto, vai decidir se pode retroagir ou não nesse tema 1199, que está agendado aí. Agora estou em dúvida se é 5 de agosto ou se é 6 de agosto que está pautado, mas é um desses 2 dias com certeza absoluta, que está pautado aí esse julgamento. Seria muito legal se vocês pudessem assistir. E eu quero agradecer, espero que eu não tenha aborrecido vocês, quero agradecer muito a atenção que foi dispensada, dizer que foi uma alegria, uma honra muito grande estar aqui para trocar ideias com vocês, de trazer ideias que talvez assim não seja aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, né, porque a gente sempre ouve um pouco o contrário de tudo que eu acabei de falar aqui desde o começo, né? E vamos ver aí os debates, enfim, passo a palavra para o professor Rafael, agradecendo demais esse generoso convite. Muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Palestra brilhante, como de costume. A divergência que a gente tem é de torcida, né? Você torce para o Flamengo, eu torço para o Fluminense. Mas, tirando isso, a gente tem pouquíssimas divergências. Mas essa é uma, né? Da inconstitucionalidade. Na minha opinião, é inconstitucional tanto o artigo 10 da nova lei de licitações quanto o artigo 17, parágrafo 10 da nova lei de improbidade. Verdade, tem uma diferença, porque na lei de licitações tem uma saída lá dizendo que a advocacia pública não faria defesa se houvesse demonstração de dolo. E na lei de improbidade se impõe a defesa pela advocacia pública e a lei de improbidade só admite dolo agora. Então teria essa diferenciação, mas na minha opinião as 2 normas são completamente inconstitucionais, se não pelo aspecto material, que é uma questão importante que você levantou, da segurança jurídica para o gestor, é claro que isso é importante, mas pela violação à autonomia federativa, não me parece que a União Federal tenha competência para falar da atribuição da PGM, ou da PGE, ou de qualquer advocacia pública estadual municipal. Não vejo na Constituição Federal nenhuma autorização para isso,
Para mim é uma invasão federativa e acho que esse é o aspecto principal, mas tem a questão material também. E uma saída que alguns entes federados trouxeram, que eu acho que é uma saída intermediária, que talvez resguarde melhor a atuação independente da advocacia pública e, ao mesmo tempo, garanta a segurança para o gestor público honesto, que eventualmente é acusado por improbidade, por exemplo, que é a questão ou de você custear a defesa com recursos públicos que eventualmente vão ter que ser retornados se ele for condenado, ou o acusado ele pode escolher um dos escritórios, uma das bancas, né, previamente credenciadas junto à procuradoria, pagando valores tabelados, e aí o poder público entraria também com essa responsabilidade financeira para evitar que a advocacia pública faça defesa, como a gente viu recentemente, né, a AGU especialmente fazendo defesa de alguns agentes políticos famosos, e agora, recentemente, não vou falar o caso, porque senão vai dar briga aqui na plateia, mas que eu pessoalmente esses exemplos só demonstram como é realmente uma situação delicada para a advocacia pública. E eu não me sentiria confortável com o procurador fazendo a defesa de um agente ímprobo, ainda que tenha atuado com base em um parecer, porque além do parecer tem a vida concreta, e lá é que a gente vê o dolo não está no parecer, né? Então, enfim, eu tenho realmente uma posição bem clara em relação a essa inconstitucionalidade. Pena que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, nesse ponto da inconstitucionalidade, eu não vi a argumentação ali do 17, parágrafo 10, porque eu fiquei curioso para ver a linha de argumentação. Então, acho que é uma discussão que está em aberto. E, mais uma vez, eu acho que é uma solução top-down, né, de cima para baixo, que se quer empurrar a goela abaixo de municípios e estados a partir de uma experiência da AGU. Porque a AGU tem há muito tempo essa previsão, e sempre critiquei a AGU, apesar de achar que a AGU é exemplo em muitas coisas, mas essa norma da AGU, para mim, você falou que a lei da ficha limpa foi uma das piores da história, eu acho que essa norma da AGU é bem ruim, não sei se é uma das piores, mas, enfim, eu acho que ela é uma norma completamente infeliz, e essas posições das leis são, para mim, inconstitucionais, mas realmente é um tema super polêmico, Vamos ver o que eles vão decidir. Por enquanto, a decisão do Alexandre de Moraes dizendo a inconstitucionalidade do artigo 17, parágrafo 10, ainda não tem liminar lá na lei de licitações, na nova lei de licitações, que também está sendo questionado isso no Supremo. Esperar para ver. Até lá, acho que tem espaço para essa divergência, mas que é uma divergência salutar, né? Faz parte a gente ter esses argumentos prós e contras. Bom, respondi, então, a provocação que o professor Rodrigo me trouxe, mas eu queria só, mais uma vez, reiterar aqui os meus agradecimentos, porque o Rodrigo veio para o Rio de Janeiro para fazer essa palestra. A gente teve hoje um contratempo em relação ao espaço físico, que eu sei que atrapalhou bastante, não só os residentes que tiveram que se deslocar, apesar de ser perto, mas se deslocar para o auditório da PGE, e agradecer aqui a minha equipe do Centro de Estudos, né, Leandro, Vânia e demais parceiros do SES, porque em menos de 20 minutos, eles resolveram a questão do auditório, da gravação e do buffet com a mudança de local. Então, fica aqui meu agradecimento público, à eficiência da equipe do SES e a competência. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, de resto, então, agradeço mais uma vez, parabenizo o professor Rodrigo Valgas, parabéns pela palestra, parabéns pelos livros, pelos ensinamentos, parabéns pela pessoa que você é, uma pessoa maravilhosa, super humilde, competente, e agradeço também a paciência de todos. Na próxima terça-feira a gente continua com o curso. Boa tarde, até mais.